Começa agora, Metrópole Debate. Olá, telespectador da TV Metrópole, canal 26. Estamos chegando para apresentar mais uma edição do Metrópole Debate e falar sobre assuntos de interesse dos trabalhadores a caminho da aposentadoria. Muitas perguntas e e-mails foram encaminhados para a nossa produção. A primeira pergunta sobre dúvidas na área previdenciária vem do Paulo Carneiro, de Caucaia. Ele diz, professor Paulo Bacelar, que tem 58 anos de idade e 25 anos de contribuição. Desse tempo, trabalhou 11 anos como vigilante, 5 em uma fábrica de tecidos e 5 em outra fábrica de castanhas. O restante do tempo foi em outras empresas. Quais são os direitos que ele tem, professor Paulo Bacelar? Olha, se ele já tem 25 anos de contribuição, e esse período, se tiver todo com atividade especial, com exposição, trabalhando com exposição a agente químico, físico, biológico, comprovado através do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele já teria direito à aposentadoria. Agora, só vai ser definido isso quando ele analisar o benefício. Ele pode requerer já o benefício para que seja analisado com os PPPs. Ele tem que ter todos os PPPs das empresas em que ele falou que trabalhou, porque somente por ser vigilante não enquadra ele como especial. Ele tem que ter o PPP comprovando a exposição a algum agente nocivo. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, se ele não se enquadrar nesses critérios que você está expondo, ele precisa contribuir mais tempo para garantir a aposentadoria aos 65 anos de idade. Mesmo que não seja todo 25 anos, se for 10 anos, por exemplo, esses 10 anos, se for comprovado, ele será acrescentado 40% nesse tempo. Então, ele ganhará algum tempo aí nesse período, que se não for todo, né, se não for integral. Agora, se não for todo integral, ele tem que completar pelo menos 35 anos de contribuição. Aí, se ele já tem 25, qualquer tempo que for enquadrado vai chegar mais perto dos 35, aí somente com análise para saber quanto tempo falta realmente para ele contribuir. Dona Maria Lenir, residente no Parque Poteiro, em Caucaia, ela disse que foi casada por 10 anos com uma pessoa que era aposentada por tempo de contribuição, mas faleceu e agora o INSS está negando a aposentadoria da Dona Lenir. Por que a negativa se ela tem a certidão de casamento, professor Paulo Bacelar? No caso, ela pergunta sobre a pensão. Olha, ela disse que foi casada, né, por 10 anos. Eu gostaria de saber se ela estava casada quando ele veio a falecer. Porque se ela foi casada, mas no momento do óbito, que é quando se aplica a legislação previdenciária, ela já não estava mais casada, ela estava separada. Mesmo que de fato, Luciano, não basta que seja divorciada ou separada judicialmente. Mesmo ela separada de fato, ela precisa comprovar a dependência econômica. Se ela estiver separada de fato, ou judicial, ou já é divorciada, ela precisa provar a dependência econômica para com ele, para que ela tenha direito à pensão. Se ela era casada realmente quando ele faleceu, não tem motivo nenhum para ser indeferido. Nesse caso, ela disse que tem a certidão de casamento. Mesmo sem a comprovação da dependência financeira, professor Paulo Bacelar, não tem valor esse caso da certidão de casamento? Se ela se encontrava separada de fato, mesmo com a certidão de casamento, ela precisa provar a dependência econômica, porque ela já estava separada dele. Então, a legislação só coberta a pessoa que está realmente casada e está vivendo junto. José Edivardo de Menezes, que reside em Iparana, Caucaia. A pessoa aposentada pelo Fundo Rural pode ser sócio de uma empresa ou empresário individual? Olha, agora já pode. A partir de novembro de 2013, com a Lei 12.873, de novembro de 2013, o segurado especial, se for sócio de uma empresa ou microempreendedor individual, não perde a condição de segurado especial, não perde a condição de trabalhador rural. Agora, tem um detalhe, essa atividade dele tem que ser uma atividade rural. Não pode ser qualquer empresa, qualquer atividade. A empresa que ele for sócio ou for microempreendedor individual tem que exercer atividade de agricultura. O telespectador José Eribaldo de Fortaleza, ele disse que recentemente trabalhou em uma empresa onde teve um desentendimento com a direção e precisou sair. Quando entregaram a carteira, estava rasurada e não constava assinatura real. Como proceder nesse caso para resgatar direitos, professor Paulo Bacelar? Olha, a carteira rasurada, Luciano, a gente fala muito aqui que é um empecilho para que você possa fazer qualquer acerto na Previdência, né? Se a empresa ela não efetuou as contribuições, não fez as declarações que deveria fazer, o segurado com a sua carteira de trabalho assinada, corretamente assinada, pode ir na agência do INSS e pedir retificação. Agora, ela estando rasurada, aí já dificulta mais ainda
a comprovação daquela atividade. Então ele precisa ir na empresa onde ele trabalhou para que faça essa retificação, anote em algum lugar na carteira, naquela parte de anotações gerais, para que confirme a data que seja a verdadeira, a real, para que ele não tenha problema futuramente. Se a empresa informou correto no sistema, não tem problema. E nesse caso, quando essa rasura é feita de forma proposital, qual é o procedimento do trabalhador? Porque aí já entra na área criminal e policial, professor Paulo Bacelar. Com certeza, qualquer adulteração a respeito de qualquer vínculo, qualquer cadastro, né, da pessoa, propositalmente, cabe em crimes, em apuração criminal e também responsabilidade civil. Agora, precisa comprovar essa coisa que foi feita com dolo, né, com intenção. Ele não provando, aí fica difícil. Dona Elizabeth da Silva mora na Barra do Ceará, em Fortaleza. Tem um filho especial, problema de visão, deu entrada no INSS e foi negado. Recebe pensão de R$100 do pai da criança. A mãe não tem renda e ela quer saber se o filho tem direito a algum benefício à aposentadoria. Olha, ele pode ter um amparo social ao deficiente físico sem problema nenhum. A pensão por morte, a pensão alimentícia não é impedimento para que ele tenha amparo social ao deficiente. O que vai gerar essa pensão alimentícia é a renda familiar, que não pode ser maior do que agora é um quarto do salário mínimo, né? Um quarto de R$724 para o salário mínimo atual de janeiro. E esses R$100 não é maior do que um quarto do salário mínimo. Então essa pensão nesse valor não é impedimento para que ele tenha direito a amparo por causa da renda familiar. Aldenir Souza, da Vila Manuel Sadro, em Fortaleza. É verdade que a profissão de vigilante foi regulamentada e que esses profissionais já se aposentam com 25 anos de serviço? Não, ainda não. A aposentadoria do vigilante ela já era especial até 28 de abril de 95. Houve um decreto que alterou o decreto 3048/91 da Previdência, que tirou a questão da aposentadoria especial para as atividades. Agora precisa comprovar a exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos. Existem projetos de lei ainda para retornar a questão do vigilante, mas ainda não está vigente, não tem nenhuma lei aprovada ainda nesse sentido. Dona Antônia Jacques, de Fortaleza, trabalha e tem uma sobrinha de 7 anos que mora com ela e é totalmente dependente. É possível colocá-la como dependente no INSS e na empresa? Essa é a pergunta. E a dona Antônia tem outra pergunta, professor Paulo Bacelar. Quem trabalha com combustível se aposenta com quantos anos de idade e de trabalho? Você acabou de falar sobre essa exposição a agentes químicos. Com combustível, ela tendo PPP e comprovando atividade especial, com 25 anos ela se aposenta de contribuição, independentemente da idade. A questão da sobrinha de 7 anos que mora com ela. Olha, sobrinha não é dependente do INSS. A Lei 8.213, no artigo 16, ela cita quais são os dependentes da pessoa. Ela é um rol que é taxativo, não pode ser além daquilo ali. Agora, se ela é sobrinha, mas for tutelada pela pessoa, uma tutela judicial, e ela declarar isso antes do óbito, que ela depende economicamente aquela criança depende economicamente dela e ela vier a falecer, ela pode se habilitar como dependente. Lembrando que os dependentes só se habilitam após o óbito. Ninguém inscreve mais o dependente no INSS como era antigamente. José Francisco Viana, Fortaleza. Minha carteira é assinada como vigia noturno em uma empresa, mas trabalho como encarregado de produção em outra empresa. É possível que minha carteira seja assinada nos dois locais, professor Paulo Bacelar? Como fica a contribuição? Com certeza. Todos os vínculos empregatícios têm que ser anotados na carteira de trabalho. E a contribuição ela vai ser de acordo com a somatória. Por quê? O empregado ele contribui com 8%, com 9% ou com 11%. Então, aqueles salários limites vão ser somados para saber se a empresa vai contribuir com 11%, ou com 9% ou com 8%. Dona Maria de Fátima, do Conjunto Ceará, ela disse que foi ao INSS e disseram que ela tinha 14 anos e 6 meses de contribuição. Diz que tem 58 anos de idade. Começou a pagar o carnê por mais de um ano com 11%. Depois, passou a contribuir pelo Bolsa Família com 5%. Só que esses últimos anos, pelo Bolsa Família, não constam as contribuições. É válido contribuir dessa maneira ou vou perder? Pergunta da Dona Maria de Fátima. Olha, Dona Maria de Fátima e todos os ouvintes, todos os telespectadores que nos ouvem que contribuem com os 5% do Bolsa Família. Para contribuir com o Bolsa Família, a pessoa precisa ser cadastrada no CAD único e não ter renda nenhuma, ter zero de renda. A pessoa própria tem que ser zero. Essas contribuições que você paga não vão constar no sistema até o dia que você for pedir um benefício
e o INSS irá validar essas contribuições com o CAD único. Se essas contribuições forem validadas, se realmente ela for cadastrada e não tiver renda nenhuma, essas contribuições vão aparecer no sistema sem problema nenhum. Se não forem validadas, aqui ela não vai contar. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Aproveita e mande a sua pergunta, porque na próxima edição nós iremos tirar a sua dúvida. A gente volta daqui a pouco.